Um novo tempo para a Igreja iluminado pela Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nesses dias, o mundo católico contempla com esperança a eleição do novo sucessor de Pedro, Papa Leão XIV. Seu nome carrega ecos de firmeza doutrinal, aquela do Papa Leão Magno, da sabedoria social e também espiritual do Papa Leão XIII. Mas o que mais tocou nossos corações foi sua primeira palavra ao mundo: a paz esteja convosco. A saudação de Jesus ressuscitado aos discípulos, quando estavam recolhidos no cenáculo após a sua ressurreição. E é providencial que hoje a liturgia nos ofereça esse trecho tão profundo do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus nos fala da Eucaristia, do dom da sua carne, do seu sangue e do mistério da vida que nós recebemos dele. É como se o Senhor mesmo nos estivesse dizendo a cada um de nós: vocês querem a paz? Comunguem do meu corpo. Querem a unidade? Alimentem-se de mim. Querem renovar a igreja? Comecem pelo altar. Se o Papa é o sinal visível da unidade da Igreja, a Eucaristia é a sua fonte invisível e eterna, onde todos, leigos, padres, bispos e o próprio Papa, se tornam um só corpo em Cristo. Por isso, com o coração aberto e o espírito atento, vamos invocar o Espírito Santo para acolher essa palavra como verdadeira luz para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a leitura do Evangelho deste dia, de São João, capítulo 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga, em Cafarnaum. Irmãos, este é um dos discursos mais radicais de Jesus. Ele fala com clareza e insiste: comer a sua carne, beber o seu sangue. O verbo grego usado aqui, trogo, não deixa dúvidas. Não é uma metáfora. Jesus está falando da realidade da Eucaristia, do seu corpo entregue por nós. Os judeus se escandalizaram e muitos discípulos o abandonaram após esse discurso. Mas Jesus não recua. Ele oferece o dom do seu corpo como alimento, antecipando a última ceia, e nos revela que a Eucaristia é o verdadeiro pão do céu. Não como aquele maná no deserto que sustentava o corpo, mas o pão que comunica a vida eterna. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 1374. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É este Cristo vivo e presente que recebemos ao comungar, e quem comunga permanece nele e ele em nós. O Papa Leão XIV, logo no seu primeiro discurso, falou de paz, sinodalidade, escuta, diálogo e construção de pontes. Esses não são apenas temas sociológicos ou diplomáticos, são frutos e exigências da própria Eucaristia.
A Eucaristia é, por excelência, sacramento da unidade. Como ensina Santo Agostinho, vós sois o que recebeis, e recebei o que sois, o corpo de Cristo. Portanto, o novo Papa será chamado a guiar a Igreja como servidor da comunhão, a partir do altar, do pão que nos une. Ele será o primeiro a viver a sinodalidade eucarística, caminhar com todos, ouvir todos, discernir a luz do Espírito. Ao celebrarmos com ele o início do seu ministério petrino, nós somos também chamados a nos comprometer com a renovação da Igreja, não a partir de estruturas, discursos, mas a partir da redescoberta de que a Eucaristia deve ser o centro da nossa vida. E como podemos aplicar esta mensagem para a nossa vida? Primeiro, recolocar-nos diante da Eucaristia. Ela deve ser o centro da nossa vida. A missa dominical deve voltar a ser o centro da nossa fé, não como um hábito social ou como obrigação moral, mas como uma necessidade vital. Aquele que não comunga de Cristo, aos poucos se enfraquece. Precisamos recuperar o assombro, a reverência, o silêncio adorante diante do altar. Segundo lugar, viver como construtores de pontes. O Papa nos convidou à reconciliação, ao diálogo. A Eucaristia nos capacita para isso. Quem comunga não pode viver em ódio, em divisão, em ressentimento. Somos chamados a ser sacramentos da paz no mundo. Terceiro, ser missionários da paz e do serviço. A Eucaristia nos envia, como dizia São João Paulo II. A missa termina, mas a missão começa. Cristãos eucarísticos são aqueles que alimentam os pobres, consolam os doentes, perdoam os inimigos, cuidam dos pequenos. É isso que o Papa espera de nós, uma igreja de joelhos diante do altar e de pé diante do mundo. Quarto lugar, uma igreja sinodal começa no altar. A sinodalidade, como nos recordou o Papa, não é apenas uma estrutura, mas um modo de ser, é a vivência da comunhão. E essa comunhão é gerada na Eucaristia. Por isso, precisamos formar famílias, catequistas, comunidades que vivam da Eucaristia e a transmitam a futuras gerações. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de graça que se inicia com o pontificado do Papa Leão XIV, o Espírito nos chama de volta ao cenáculo, lá onde tudo começou. Lá o lava-pés, o mandamento do amor, a Eucaristia, o sacerdócio, o Espírito prometido. Lá a Igreja nasceu. Voltemos, portanto, à Eucaristia como fonte, cume e centro da vida cristã. Se vivermos disso, seremos Igreja viva. Se comungarmos com fé, seremos Igreja reconciliada. Se adorarmos com amor, seremos Igreja missionária. Oremos, Senhor Jesus, pão da vida eterna, Tu que nos ofereces tua carne e teu sangue como alimento para o caminho, dá-nos fome de Ti e sede de justiça. Abençoa o Papa Leão XIV, faz dele um pastor segundo teu coração, construtor de pontes, defensor da paz, testemunha da Eucaristia. Transforma a tua Igreja em sinal visível de unidade, fortalece nossos passos na missão e torna-nos adoradores e servidores. Amém.